Cristo Libera presenta Primeira parte, portas de entradas aos demônios. con ustedes el hermano Roger Muñoz. Ok? Hay Existe cuatro quatro formas generales gerais de entrar eso, los demonios, de entrada de demônios e enfermidades. por los Uma pecados, é pelos pecados e pelas maldições geracionais. Maldições geracionais, que são maldições que estas son las maldiciones que nuestros antepasados que os nossos antepassados, os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, han cometido cometeram pecados pecados y han pasado a nosotros. e passaram a nós. Hay también Existe também una maldición generacional que maldições en geracionais vez de hasta cuarta generación que es hasta chega la décima generación. até mesmo a quarta e afeta até 10ª Dice la palabra geração. que son los hijos Diz a palavra de Deus, os filhos bastardos que son bastardos son aquellos hijos são que aqueles filhos son engendrados que nasceram diferente a parte que del nasceram matrimonio. fora do matrimônio. Casi todo hemos caído ahí porque ya proviene de la misma familia. Minha família também caiu nisso. Pecados que ha habido que hay actualmente en esa área. Há muitos pecados atualmente nessa área. Tienen una mujer oficial. Os homens têm uma mulher oficial, essa pessoa está casada e começa a envolver com outras mulheres que estão dando volta por aí. E diz a palavra de Deus que esse filho que não são filho do matrimônio são filhos bastardos. E esse pecado que se comete chega até 10ª geração. Essas maldições quem executa são os demônios. Bem, as maldições geracionais. Outra porta são os pecados próprios. Pecados que nós cometemos, consciente ou inconscientemente, dos pecados que nós cometemos. Outra porta de entrada são os traumas, acidentes físicos e emocionais. Qualquer trauma que você teve são entradas e seguramente entram demônios por aí. Um acidente de veículo, entram espíritos demoníacos de temor, de medo, de atraco, intento de atraco. Outros traumas pode ser um aborto, um ato de violação. Em homem ou mulher, ou que seja, também entram demônios de medo, de assassinato, de rancor. Entram e quase sempre, na maioria das vezes, se a mulher foi violada, se você vê a história dessa mulher, talvez a mãe foi violada, a avó, e esses demônios continuam na família, causando todo esse dano. Os traumas físicos, pelos traumas físicos entram os espíritos malignos. A outra porta sempre são as maldições também enviadas por terceiros ou por nós mesmos. Através da língua pode entrar maldição. O ódio por exemplo, te ódio, ou é um tonto, ou é preguiçoso, ou não vai ser ninguém na vida, ou nunca vai casar, você é um qualquer. Todas essas coisas são ataduras e maldições, como uma bruxaria praticamente.
é uma área por onde os demônios entram. Agora, as bruxarias entram em um cristiano. Pode entrar um demônio de bruxaria em um cristiano? Não deveria nenhuma classe de demônio entrar em um cristiano, mas se esse cristiano peca, é uma porta de entrada para esse demônio de bruxaria. Vocês podem fazer bruxaria. Esse demônio não pode entrar, mas as pessoas sim podem fazer bruxaria para você. E esse demônio fica dando volta ao redor. E quando você abre uma porta, esse demônio entra. Porque no caso daquele pastor, os bruxos se reuniram para acabar com aquele pastor e enviaram um demônio. E os demônios se deram conta que não podiam entrar, mas eles fizeram trabalhou no pensamento para que ele fosse investigar sobre controle mental, sobre mensagens subliminares. Correto. E entrou. Então são 4 portas gigantes que existem. Por essas portas são por onde entra o demônio. Então, vou enfocar um pouco nas portas geracionais, que é uma porta tremenda. Sem pensar, a pessoa já nasce com um demônio. E quase com uma tendência a atuar. E a pessoa fica pensando, por que eu nasci assim ou por que eu faço isso? É mais seguro, por exemplo, quando a pessoa está enferma e começa a investigar, por exemplo, se a mãe era diabética ou o pai era diabético, aí vai a maldição de diabetes. E é mais seguro, se você não rompe essa maldição e não expulsa esse demônio daí, essa diabetes passa aos filhos. Todas essas coisas são uma realidade. As bruxarias dos antepassados, eu vi muitos casos e isso é verdade. A maioria das pessoas que foram libertas, 95%, tinham demônio dos antepassados. Inclusive a pastora também tinha demônios do antepassado dela e ele não queria sair. Então isso quase sempre é assim. Quase sempre tem demônios. Uma senhora de 70 anos, ela tinha uma vida totalmente destruída, totalmente sozinha. Ela teve 2 maridos e eles deixaram ela. Inclusive, o marido não queria saber nada dela. Ela teve 2 filhas, uma filha atualmente está em num psiquiátrico como louca. Ela foi livre, essa mulher. E a outra filha não queria saber nada dela. Ela é uma mulher de Deus, cristiana, mas ela estava com a vida totalmente destruída. Eu falei com ela, ela me explicou o caso e ela foi na onde a filha dela estava. E a filha dela estava muito mal. Então eu fiz libertação nessa mulher. Quando eu fiz libertação nela, saiu o demônio falando, porque eles falam. Que o demônio que estava nela contou que estava aí por causa do pecado dos antepassados. É que o pai dela, antes de casar com a mãe dela, teve outra mulher. E teve um filho com essa mulher. Então ele não se casou com essa mulher, ele deixou ela
e não reconheceu o filho com ela, deixou a mulher com o Después este filho. hombre con el tiempo, E no sé com con o el tiempo, no tempo, recuerdo qué dijo el demonio, ele se casou grabado por ahí. Este hombre se casó con com, esta mujer com, y de ahí tuvo sus hijos. com a mãe dessa mulher ¿Qué pasó? e teve os filhos. Então, aquela mulher que esse homem deixou, Agarró que fue una ela bruja, foi em uma porque se bruxa casaron, que eso está mucha parte lo hay, y le hizo e fez brujería, bruxaria, una maldición uma para maldição él para ele y su e para a descendencia. descendência dele. Ese demonio entró Esse de esa demônio manera entrou cuando fue enviado de e foi enviado tremendo, una vida destruida daí. total, E essa toda una mulher vida teve destruida. toda a vida dela Entonces, destruída, gracias a Dios fue libre, 70 anos. fue libre. Graças a Deus que ela foi livre. Pero entonces, pero ya había destruido una cantidad de Mas una vida, 70 años, já era maior, tinha 70 anos. 70 años de vida destruida. 70 Pero anos de vida los destruída. generacionales, la palabra de Dios no dice Então, que lo prohíbe, a la palabra palavra de de Dios Deus en disse Éxodo, em Êxodo, dice que si disse obedeces que mi se obedece a palabra, minha palavra, te bendeciré. eu te Ella abençoarei. será bendecida, Você vai ser todo abençoado, será tudo que bendecido. você fazer vai ser abençoado, Tus crías van allá, van a ser fértil. Todo es tudo vai bendecido. ser fértil, Ahí no hay una clase de todo riesgo, é enfermedad, abençoado. nada, nada. Todo es bendecido. Todo é Porque Dios abençoado. bendice y quiere bendecirnos. Pero también Mas dice, também si no, disse, no obedeces mi se vocês não palabra, obedecem a minha palavra y Abraham arranca diciendo las cosas que te maldiciré. e Cantidad no será prosperado. não será Otro prosperado, trabajarás, otro será que coja el fruto de tu você trabajo. trabalhará e muitos Cantidad comerão de fruto enfermedades do seu raras, dice, trabalho, incurables, mandaré e enfermedades que enviarei no llagas, doenças incurables, e todo eso feridas dice la incuráveis, palabra de Dios, tudo la o que maldición diz para na palavra homosexualidad. de Deus. Y también dice en E ese mismo também capítulo, disse dice, no último capítulo también que hasta la tercera y cuarta que até generación te a alcanzará toda esa terceira maldición. e quarta geração alcançará essa Tercera, cuarta, maldição. entonces, hermano, es una realidad Então, irmãos, total, isso é uma realidade total. total Llegan, pasan a la gente ya. que passa Hay às gente pessoas. Tem pessoas que andan con que ira, andam com raiva, andan enojones, siempre enojones, anda com pero ira, resulta que todavía han sido com enojones toda la raiva, vida. Y mi papá también era porque enojón, o pai também era assim, papá, mamá era a enojón, mãe era também enojón, era assim. cualquier violencia, Faziam violência e os filhos saem assim. hay hombres que son, Tem han homens sido incluso homosexuales. que foram homossexuais. Recuerden que Dios todo lo hizo perfecto. Deus fez tudo O perfeito. homosexual es una persona, ¿ok? O Lo que homossexual está dentro del é uma demonio pessoa. homosexual es que lo O hace que está inclinarse dentro por dele é eso. um demônio que Cuando el faz ele demonio se saca, inclinar se a acaba el essas problema coisas. enseguida. E se Y expulsa viene o el caso demônio e esse homem fica varios casos ya de curado hombres que em eran seguida. homosexuales, pero entonces ellos los sometieron a liberación. Eu vi casos de Una salida homossexuais homosexual que y lo manejaron, lo quitaron passaram aquí en por México. libertação No, yo se iba a casar, me contó. e foram No sé, libertados no e, evento, pero no se va a inclusive, casar. um deles se vai casar. Enseguida. Entonces, ¿qué pasa? O que acontece? También hay Existe homosexuales o el tipo así que vienen de los homossexuais antepasados. que vêm trazendo maldições geracionais dos Papá también era antepassados. así, O mamá o pai algo, por ahí algo era así. ou a mãe Y era entonces assim, cuando se casan, ou no alguém pasa da nada. família era assim, e esses demônios passam à Nace con família. ese problema. Esse Cuando problema, saca el demonio, saca el problema enseguida. quando expulsa demônio, esse Aunque problema hay se casos acaba homosexuales, em también hay muchos seguida. casos de bueno y así. Também Entran, tem muitos casos no es que la persona, hay casos que la persona no va a nacer un homosexual o un hombre que a perfecto, pessoa nasceu sino que por un acto perfeito de e por ato de violação, a temprana edad, em- la a mayoría, temprana, quando é criança, entran demonios de e violación, entra um demônio entran de enseguida violação aí. y pasan ahí. Entonces el hombre se convierte como homosexual, E pero no esse es homem sino que el fica demonio como que está um ahí homossexual, lo mas é por hace causa do homosexual. demônio que está aí, Okay. Incluso muchos de ok? ellos quieren salir de E eso, pero muitos no deles pueden. querem sair Okay. disso, Un mas hombre de não Dios podem. no pueden. Los pensamientos que Homens de luchan Deus con com eso, pensamentos muchos luchan. de Pero homossexuais la clave es lutando sacarlo, com isso. sacar el demonio, saca el Quando demonio se expulsa para acabar esos o pensamientos demônio, se malos. acaba esses pensamentos em seguida. Entonces, maldiciones generacionales, Então, hermano, as maldições geracionais, eso irmãos, es tremendo. isso é tremendo. Si la persona no ha sido libre de Se a demonios, pessoa não hecho de foi livre de violación, demônios, está ese demonio ahí. esse demônio está aí. Porque los demonios hay que Porque echarlos.
os demônios têm que ser expulsados. O ato de receber a Jesus Cristo é uma tremenda bênção, mas isso não implica que os demônios saiam. Você tem a salvação e tudo, mas a sua responsabilidade dos pastores e dos líderes é expulsar os demônios e curar os enfermos. E isso é delicado porque muitos não estão fazendo. É uma responsabilidade. Então, as maldições geracionais é uma realidade. Eu vou colocar um vídeo para que vocês vejam o tanto que existe. Essa libertação eu fiz na verdade, como levaram você em um bruxo, isso é pecado. E entraram demônio em você, empeoraram mais do que havia em você, por causa desse ato. Se você tem esse demônio de medo e se esse demônio não foi expulsado, esse demônio deve estar aí. Tem que ser expulsado em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa é a vantagem de cada libertação. É uma bênção. O que Jesus fez na cruz do Calvário? El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz, Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Jesus Cristo veio a liberar. Encuentra en nuestro ministerio Em nosso ministério, sanidade física e espiritual. Cristo liberta. Um ministério criado para ensinar você a ser livre. Cristo liberta. Essa piadinha vermelha que fizeram aí, burla, e se você se rir, é pecado. Tantas coisas que as pessoas fazem e dizem que andam em santidade. Uma pessoa cai e nós começamos a rir. Isso é um pecado. Isso é um pecado. É melhor ajudar essa pessoa e pedir a Deus por essa pessoa. E começou a rir. E uma pessoa começa a rir quando a pessoa cai, isso é pecado. Por que as pessoas riem? Não tem que fazer as coisas do homem velho. Quando aceitamos a Jesus Cristo, a nossa mente é mudada e tem que conhecer mais rápido as coisas de Deus. Essa pessoa que se caiu, aí, Jesus pagou um preço de sangue por ele e ama essa pessoa. E se essa pessoa não conhece Jesus Cristo e vai para o inferno, então, ainda mais se nós rimos dessa pessoa. Por exemplo, se temos um filho e esse filho se cai,
o que você faz? corre enseguida, ¿sí o no? Ajuda a levantar. Ahora usted, y si alguien se ríe E se alguém de ese ri hijo que se cayó, me ayuda do seu a filho, pelear con ese hombre que se ríe. o que você vai dizer a esse homem que riu do seu filho? Lo felicita porque se rió por su hijo. Você vai agradecer ele porque ele riu do seu filho? Ahora, usted y yo que somos pecadores, ahora Dios que es santo, imagínense Se la você e eu que maravilla somos que pecadores la pasa somos a Dios. assim, quanto mais a Deus que é santo. No, que era un borracho, para borracho, ese borracho se cayó, E quando nós rimos das pessoas que estão alcoolizadas, bêbadas, no te rías. não devemos rir. Eu fico pensando, Deus Santo, como algo tão simples pode abrir a porta para o inimigo? Nós sabíamos que isso era um pecado. Um golpe pequeno que nós levamos parece que não é nada, né? Por exemplo, quando a pessoa cai, eu, eu, eu não vejo como mal rir. Isso a Deus não gosta disso. Essa pessoa que está bêbada, quando se cai, nós ficamos tirando sarro dessa pessoa e isso não agrada a Deus. E os demônios entram porque quando as pessoas riem das pessoas que estão alcoolizadas, o demônio sai dessa pessoa que está alcoolizada e entra na pessoa. Porque eu fiz libertação numa mulher que o demônio entrou nela. E ele falava que o demônio saiu dessa mulher, desse homem e entrou nessa mulher. Deus é santo. Deus tirou o povo dele do Egito com sinais e prodígios. E esse povo foi rebelde. E o Senhor disse, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. De 20 anos para baixo vão morrer todos no deserto. Se nós somos de Deus, devemos ter um temor reverente porque Ele é santo. Ele não admite. Ele é santo. E graças a Deus que nós pedimos perdão e Ele automaticamente nos perdoa. Então tem coisas que são delicadas. Algumas vezes as pessoas estão endemoniadas. Por exemplo, a pessoa monta um negócio e esse negócio não vai para frente, são eles que estão aí. Então esse assunto é delicado. Entramos no tema de pecados geracionais. Eu esqueci já. Traumas e acidentes. Esse é um assunto delicado. Então, são portas gerais. Agora as bruxarias. Tem outras portas aqui que é por ignorância, por não saber das coisas, as pessoas abrem portas. Outras entram demônios por causa, são pecados de direitos territoriais. Quando a pessoa começa a amarrar os principados de Minnesota, em nome de Jesus, sobe a montanha para fazer a guerra. Irmãos, isso é algo que não te corresponde fazer isso. A lei divina da parte de Deus já está estabelecida. Tem coisas que nós podemos fazer e coisas que não podemos fazer. Tem coisas que sim e coisas que não. Satanás, quem vai derrotar a Satanás? Senhor Jesus. Jesus disse, em Apocalipse diz a palavra de Deus,
E tem coisas espirituais que não podemos fazer. Nós temos que lidar com o que está aqui, não com o que está lá. Sabemos que tem demônios territoriais que estão bem organizados. Eles têm rangos de demônio em uma cidade, em um bairro, são governados por demônios. Mas nós não podemos fazer nada. É por causa do pecado que eles estão aí. O problema é o pecado. Devemos deixar o pecado. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Para que através de Jesus esses pecados fossem tirados. Eu era mulherengo. Hoje, eu não podia deixar de ser assim. Esse pecado estava em mim. Um poder sobrenatural, que é Jesus, tirou de mim. Eu estou aqui nesse estado, a minha mulher está tranquila lá onde ela está. Ela sabe que eu, nesse aspecto, eu já não tenho esse problema. Pode apresentar uma rainha aqui que eu não tenho nenhum problema. Jesus me tirou esse pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Aleluia. Obrigado a Jesus Cristo. Vocês têm que amar a Jesus Cristo. Amem a Jesus Cristo. Então, direitos territoriais não. Eu conheci uma pessoa que começou a atar um demônio. E quando eu fiz pergunta a essa mulher, ela me dizia que se levantava às 5 da manhã e orava na igreja, que atava todo o principado. E isso não funciona. Você ata o principado para sempre e já está? Então, eu disse para ela, isso não funciona. Eles não ficam atados, isso não é fácil. Então, eu expliquei para ela, porque você está fazendo isso, você faz algo indevido, Deus não te mandou fazer isso. A guerra que nós ganhamos é aquela guerra legal. Mas tem coisa que nós podemos fazer e coisa que não. Então você comete um erro, porque Jesus não mandou você guerrear aí. Isso não podemos fazer. Então ela me dizia, então por isso que com razão eu me acidentei de moto e sempre me quebrava as coisas em casa. Todos os cabos das vassouras em casa se quebravam. Porque ela não estava em pecado, mas as coisas se estavam quebrando na casa dela. Por exemplo, digamos, sabemos que o reino das trevas, e a Bíblia fala como eles estão organizados. Nós estamos aprendendo, estamos começando a meter em terrenos mais altos. Por exemplo, ontem o Senhor me libertou. Coisas que havia em mim por meus antepassados. Então, Deus nos está ensinando e devemos começar por nós mesmos, porque a palavra de Deus fala que temos que governar a nossa casa. Quando passamos esse nível e chega outro que é mais alto, Ele nos vai dar a permissão. Porque Ele não nos vai dar carga que não podemos levar.
É bom que você nos está explicando que é o lugar onde nós não podemos entrar. como usted dice, empezar a atar a principados y potestades, o sea, gobernadores, si todavía los demonios de bajo rango no los hemos todavía sujetado. Ahora bien, Agora bem, estás aquí, ¿ok? A eso no hay que hacer nada. nós não devemos fazer nada No hay que hacer nada. Usted puede no se meter. com esses Porque la palabra principados. no te lo permite, porque no está establecido. A palavra de Deus não permite isso porque não está estabelecido. Os anjos se encargarão dele. Intercede por esta ciudad, Señor, intercede, Señor, manda tu sangre, haz tú lo que quieras tú, que el Señor lo haga. Nós podemos interceder, pedir para que Deus faça. Tú pide al Señor lo que tú quieras pedir, Nós como sucede. pedimos ao Senhor o que nós queremos pedir porque nós somos os filhos dele. Pedir ao Senhor que faça as coisas. Na misericórdia dele, no tempo dele, ele fará. Mas nós fazemos o que está aqui embaixo, porque esse é o nosso direito fazer. Não se compliquem a vida com coisas que te podem afetar. Bem, se tem alguma palavra de maldição, No sé si anoche lo dijo ahora acerca de la mujer que puede caer embarazada, infertilidad. Lo dijo, bueno. a mãe pode dizer a filha que não vai ter um filho e essa pessoa fica estéril. Estamos aquí en la iglesia anoche, ¿no? Menos ustedes, ¿no? Okay. Entonces ellos que le cuentan a ustedes, ¿ok? Por no ir anoche a la iglesia. Tienen que ir, cuando escuchen cosas, tienen que ir porque es mucha bendición. Quando escutem alguma coisa, vocês têm que ir escutar a bênção. Por interceder sin protección, sabemos que pues hay que tener protección, hay que tener. Yo antes de ir para acá, Antes de eu vir para cá, y de mi iglesia me oró. a igreja orou por mim para enviar eu para cá. Eu não vou porque Roger é tal, faz conferência. Não, isso pode entrar um orgulho. Nós devemos falar com o pastor para que ele ore por nós. A igreja orou por mim. Me puseram as mãos e me enviaram para cá. Igual vocês também orem por mim sempre. Então, já falamos das 4 portas. Quase sempre entram demônios. É bom conhecer tudo isso para você fazer autolibertação e atacar essas 4 portas. Bruxaria, maldição, pecado próprio, traumas, acidentes físicos e emocionais. Vamos agora desmenuçar os pecados próprios, como os pecados dos antepassados. Tem um pacto de sangue demoníaco que fazem dedicações. Você sem saber, o avô de vocês, o pai, foram a um satanista e entregaram a Satanás. Você pertence a Jesus agora, mas esse demônio está aí ainda em você. Porque fizeram um pacto de sangue, de animais ou humanos, também de ser humano, e dedicam você. Isso existe muito. Eu encontrei nesse ministério. Eu encontrei uma campanha. Um salmista da igreja, era líder da alabança. Eu falei para ele parar de tocar e ele sentasse aí para ele escutar sobre libertação. Porque está na alabança ou porque é pastor, não vai ter demônio. Eles são primeiros que são atacados por demônio.
porque atacam a cabeça da igreja. Então ele se sentou. Menos mal que ele era obediente, porque alguns não são obedientes. Então, o demônio mais forte que manifestou aí foi ele. O demônio disse que ele foi pactado. Disse que ele foi pactado aos 7 anos de idade por el avô. E o demônio dizia que ele veio cumprir. Dizia que o demônio dizia que ele era dele e tudo o que ele tinha era dele. E eu não sabia como romper esse pacto de sangue. Aí eu mandei esse demônio sair dele um pouquinho, porque eu quero falar com ele. Alguém dá a informação desse homem, ninguém sabia nada dele. E o pastor estava escondido. Eu chamei o pastor e o pastor estava escondido. Então o demônio não saía, o demônio não queria sair. Não deixava o Alonso voltar em si. E quando o Alonso aparecia, voltava em si, o demônio manifestava outra vez e foi tremendo. Eu queria parar para continuar o outro dia. E o demônio estava aí tremendo. Aí o Senhor me revelou que o pacto de sangue de Jesus, o pacto de sangue de Jesus é um pacto tremendo, poderoso. E Jesus disse, esse é o meu pacto que eu fiz por vocês. E é tremendo isso. Poderoso. Eu demorei meia hora com esse homem aí, com esse demônio. Foi larguíssimo. E todos estavam preocupados. E esse demônio dizia que não saía. Aí o Senhor Jesus me lembrou do pacto de sangue. O pacto de sangue de Jesus. Esse demônio que era atrevido, ele queria me bater. Esse é o ministério. Então, quando eu falei do pacto, ele abaixou a cabeça e saiu. Eu nem me dei conta quando esse demônio saiu. E Alonso ficou livre. O pacto de sangue de Jesus. Então, esse jovem dizia, agora sim eu entendo por que eu era assim. Eu fazia coisas que eu não queria fazer. Alonso, uau. Eu quero que vocês escutem esse jovem. São tantas coisas que existem. O pacto de Jesus Cristo é poderoso. Então, são muitos pactos que as pessoas fizeram, inclusive os familiares. Se você tem familiar que foi satanista, irmãos, é mais seguro que você foi pactado. Porque os satanistas dedicam a família dele a Satanás. Eles dedicam a família a Satanás. Não encontrei o vídeo do Alonso, vamos continuar. Eu pensei que estava aqui. Então, tem outro pecado também, que as pessoas não prestam atenção. Mas, irmãos, o que disse a palavra de Deus é isso e pronto. Deus deu os seus mandamentos. A partir disso, tem coisas que Deus diz que não é não. A palavra de Deus diz, não afaneis. E se você se afana, você está pecando. E entra um demônio de afã. Simples assim.
A pessoa está afanada por aqui, por ali. Até mesmo pastores estão fazendo a palavra de Deus afanado. Disse o Senhor, não os afaneis. E se você se afana, você está violando a palavra do Senhor. E entra um demônio de afã aí. Eu encontrei isso em um copastor. Que ele andava daqui para lá, daqui para lá. Outra porta que a pessoa ignora é o jugo desigual. Sabe o que é jugo desigual, verdade? O Senhor disse, não junteis com jugo desigual. Isso é perigoso. E se você faz, isso implica matrimônio, isso é tremendo. Se você é cristiano ou cristiana e busca uma pessoa que não é cristiano, está violando. E entra um demônio. E também andar ou fazer negócio. Fazer negócios. O jugo desigual é em tudo. Que tenha a escuridão com a luz. Tem diferença, não pode haver nada. Não tem nada a ver Satanás nem o reino das trevas com o reino da luz. Você não pode andar para cima e para baixo com uma pessoa, sendo você cristiano, com uma pessoa em conversa. Porque espiritualmente, e isso é verdade, ela pertence ao reino das trevas e você pertence ao reino da luz. E os demônios que estão aqui, porque quando você comete o terror, porque Deus proíbe, ele sai dessa pessoa e entra aí em você. Eu tive vários casos que a mulher não era lesbiana, mas tinha um demônio de lesbianismo aí. Deixa eu lembrar-me. Ela, quando ela era criança, ela andou junto com um homossexual de amizade. O demônio dessa menina passou nela. E por isso ela tinha pensamento de lesbianismo. Eu perguntei se ela era lesbiana, ela me disse que não, mas ela tinha esses pensamentos na mente. Isso é em negócio, em tudo. Por isso tem que tirar todas essas coisas daí. E no matrimônio, pior. Eu me casei porque eu sei que eu vou converter. Ou então ela... Não. Eu tive um caso. Não. Essa mulher é de Panamá. Faz 20 anos atrás, ela começou a ir na igreja. Estava recém-convertida. Um homem entrou na igreja. E também assistia ao serviço. 6 meses, ele fez essa mulher ficar apaixonada por ele e tirou ela da igreja. E o que aconteceu aí? Quem foi quem orquestrou tudo isso? O demônio contava na libertação. Ele contava como foi o processo. Está no vídeo isso. Ele colocou diante dessa mulher um homem. Colocou um amor falso nessa mulher. Colocou um amor falso nessa mulher. E eu tirei ela da igreja, o demônio dizia isso. E ela dizia que ela ia converter a esse homem. Quem vai converter quem a quem, dizia o demônio. 20 anos ela estava e tirou ela da igreja.
Eu conversei com ela e ela tinha uma vida totalmente destruída. Ela não voltou mais na igreja. Esse homem era drogadito. Ele fumava droga diante dela todos os dias. Ela dormia num quarto, já não convivia com ele. E ele dormia no outro quarto. Ela teve 2 filhos e cada filho dormia num quarto também. E ele dormia no sofá. Uma filha de Deus. Teve a vida totalmente desastrosa por isso. Quando Deus disse não, é não. Essas mulheres são que o inimigo coloca, são dardos do inimigo para destruir do propósito de Deus na vida, igual aconteceu com Salomão. Isso é tremendo. Tem outra porta que nós cometíamos no passado. São coisas que agora você não está cometendo, mas talvez cometeu no passado, entende? E se você fez no passado, o demônio está aí escutando agora isso. Outra porta é se você foi em um bruxo. Hoje em dia, até mesmo psicólogo faz bruxaria. Essas coisas de dar banho. Hoje, por exemplo, as pessoas que são dedicadas à Santa Morte, a essa caveira, isso afeta você. Afeta não somente você e a toda a sua descendência afeta. Esse demônio fica dando volta ao redor de você por causa do seu pecado. Depois ele entra em você. Ele entra na esposa, nos filhos. Também coloca demônio nos vizinhos. Para que atormentem você, para que esses vizinhos atormentem você. E também colocam no trabalho para que você seja atormentado no trabalho. E como são as pessoas do mundo, são pior. Por isso que muitas vezes o chefe também ataca você de alguma maneira. Para destruir você, são um demônio nele. Assim trabalham os demônios. Se você vai onde um bruxo, você já pecou. E tem que pedir perdão ao Senhor e romper essa bruxaria que foi feita aí. No negócio, leitura das mãos. Eu conheci uma pessoa que, através da leitura das mãos, entrou um demônio e a pessoa teve que operar a mão. E entrou no braço. Tantos anos com problema no braço e na mão, porque pagou não sei quantos dólares para ler a mão. Isso é tremendo, por um simples pecado que cometeu. Você pode perguntar nesse momento por que houve oposição para eu chegar aqui. Vocês se deram conta porque o demônio não queria que vocês soubessem dessas coisas? Conhecereis a verdade os libertará. Amém?
Se alguém te ofendeu na igreja, perdoem, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, tem muitos pecados que as pessoas cometem. Por exemplo, a pornografia é um pecado. Pornografia, isso, fornicação, tudo isso é pecado. São portas, malas palavras, roubos. A lista é grande. Eu vou colocar um vídeo aqui para que vocês analisem. Por decir verdad, pastor, que hablando de lo del lesbianismo y el homosexualismo, Falando do homossexualismo, que yo tengo amistades así, eu tenho amizades assim. pues verdad, como yo los conozco, Eu conheço eles. y yo les quiero llevar la palabra de mi Dios y me reúno con ellos. E eu prefiro levar a palavra de Deus a eles. El problema es de que me junte con ellos para ir a disfrutar, ¿verdad? Agora, o problema é que eu não posso juntar com eles para sair com eles. Você deve pregar a palavra, mas andar para cima e para baixo com essa pessoa, não. Aí está o problema. Você pode pregar para eles de Jesus Cristo. E outra coisa, não podem expulsar demônio de uma pessoa inconversa. Agora que você sabe de libertação, começa a expulsar os demônios, não pode fazer isso. Tem que ser de Jesus Cristo. Se vocês fazem isso, pode ter um problema. O demônio te ataca, te persegue e te ataca. Muito cuidado com isso. Que seja de Jesus Cristo e que vai à igreja. Se não é de Jesus, podem atacar você. Tem que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador em seu coração. Pode pedir misericórdia por essa pessoa. Mas não façam libertação. Vamos ir mais rápido. Durante a gestação, a gravidez também entra demônios. Porque a criança que está aí é um ser humano e está vivo. E se tem discussão entre o casal, entra demônio nessa criança, porque ele tem um sentimento. Tem que tomar cuidado com isso. Deve colocar canções de louvor. Então, durante a gravidez, às vezes, a pessoa fica grávida o pai e a mãe estavam na discoteca e logo ficou embaraçada a mulher. Esse foi um filho não desejado, porque estavam bêbados. Então aí entra um demônio de rejeição. Então isso é delicado, porque não foi concebido em amor. Foi um ato de luxúria e sexo, todo esse rolo aí. Então aí entra muita coisa de desamor, rebelião, adultério. Desde o princípio entram entes espirituais, discussões, tudo isso. Tem pessoas que não querem ficar grávida e o marido também não quer e se separam e depois fala que por sua culpa eu estou grávida e a criança dentro escutando tudo isso. E entra todas essas coisas nessa criança.
Tem que ter muito amor, muito louvor. Porque se descuida, essa criança entram coisas. Vocês têm que analisar como vocês foram concebidos. Perguntar ao pai e à mãe o que aconteceu aí. Se a minha mãe nunca se casou com, se a sua mãe nunca casou com seu pai, então todo o demônio do pai passa a pessoa. Então tem que romper todo e expulsar esses demônios daí. O Ministério de Libertação e Cura apresenta, baixo a guiadura de Roger Munhoz, Cristo libera. Jesus Cristo veio a liberar-te. Encontra o nosso ministério, sanidade física e espiritual. Cristo liberta. Um ministério criado para ensinar-te a ser livre. Cristo libera. Jesus se fez maldição, porque escrito está: maldito tudo que é pregado no madeiro. Ele foi na cruz do Calvário, por isso, para levar todas as maldições. E também levou as nossas iniquidades. E também levou as doenças na cruz. Ele levou tudo na cruz do Calvário. Ok? Quando você aceita Jesus Cristo, automaticamente você fica livre de todas essas coisas, porque Ele pagou na cruz. É como se nós tivéssemos sido crucificados juntamente com Ele, diz na palavra. Ele levou tudo na cruz. Entende? Então já não necessita romper as maldições. Os pecados que você cometeu antes, Jesus já levou. Você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Porque nós pecamos. Nós pecamos porque estamos no mundo. Mas é um pecado que você não quis pecar. Se não foi uma equivocação. Você pede perdão e Deus te perdoa em seguida. Mas essas maldições são anuladas em seguida. Mas os demônios não saem. Entendem a diferença? O demônio não sai. Esse demônio de maldição não sai. Pergunte à pastora. E tinha um demônio de maldição geracional aí? A mulher de Canadá que foi livre, vocês viram? E aí tinha um demônio. As maldições foram tiradas, todas, mas eles ficam. Devemos expulsar em nome de Jesus Cristo. Por isso é importante ser de Jesus Cristo. Se a pessoa não é de Cristo, essa maldição fica tranquilamente aí. E esse demônio você não pode expulsar daí. Porque não é de Jesus Cristo. Por isso está aí essa maldição. Essa é a boa notícia. Devemos aceitar a Jesus. Aleluia! Devemos aceitar a Jesus Cristo. Mas lembrem-se, isso é por fé. Siga-nos na nossa página de internet Cristo Liberta e em todas as nossas redes sociais. Aí você encontrará muito mais vídeos, testemunhos, treinamento de libertação. Tudo vocês encontrarão aí. E se vocês necessitam de libertação, você encontra a solução aí para ser ajudado. Compartilhe toda essa informação com os seus amigos, seus contatos. E dessa maneira, você estará ajudando a muito mais pessoas. Deus abençoe, em nome poderoso de Jesus. Bye.